Olá, muito boa noite. No próximo dia 14 de agosto, a Band Amazonas realiza o primeiro debate com os candidatos ao governo do Amazonas. Conforme as regras acertadas em comum acordo com os representantes dos 7 candidatos, foi definido que o debate será realizado apenas com 5 candidatos que têm representatividade na Câmara Federal. Os demais foram convidados a participar de uma rodada de entrevistas aqui no Band Cidade. E começamos pelo candidato do PSTU, Herbert Amazonas. Muito boa noite, candidato. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Rosimara. Boa noite aos telespectadores. E mais uma vez, parabéns pela abertura, pela oportunidade da gente apresentar nossas propostas e a candidatura ao governo do Estado. Tá certo. Bom, o senhor já foi candidato aí algumas vezes a vários cargos políticos. Essa já é a sua 5ª disputa ao governo do Amazonas. Por que o senhor decidiu se candidatar mais uma vez agora para o governo do Estado? Nós temos um projeto a nível nacional, nós temos uma candidatura nacional com Pedro Zé Maria, as demais candidaturas ao Senado com Pedro Júlio Ferraz. E a minha candidatura ela faz parte desse projeto político que nós temos. Nós pensamos em apresentar uma alternativa, um projeto de governo diferente desses que vem sendo apresentado, tanto a nível nacional como a nível de Estado. Nós temos candidatura em vários estados e a gente quer apresentar nossas propostas, porque nós achamos para resolver esses problemas sobre a questão da moradia, transporte, segurança, só o governo da classe trabalhadora, um governo de trabalhador para solucionar esses outros problemas. Os empresários capitalistas, os projetos deles vão de encontro às necessidades básicas da população. Então, esse é o motivo da minha candidatura, ela faz parte dessa discussão a nível nacional e faz parte da apresentação de uma proposta de governo socialista que venha defender os interesses tanto da juventude, da classe trabalhadora, dessa juventude que foi às ruas ano passado, reivindicando diversas pautas, né? Então, a candidatura é para a gente fazer esse debate, é para a gente propor que a única solução, certo, seria um governo nosso, um governo de quem trabalha e produz a riqueza desse país. Mas aqui no Amazonas o PSTU se lança aí sem coligações, né? Isso não prejudica de alguma forma para vocês buscarem a quantidade suficiente de votos, até para outros cargos mesmo? Prejudica, Rosimar. A gente tentou fazer a coligação com o arco de aliança nosso, ele é bem restrito, né? O PCB e o PSOL. Não foi possível. Nós esperamos que nas próximas eleições a gente consiga sentar, montar um programa de governo que a gente possa apresentar essas candidaturas unificadas com um projeto único para que a população possa ter uma alternativa diferente das candidaturas dos empresários, né? Eu torço para que isso aconteça, mas no momento não foi possível e a gente vai tentar construir essa aliança, mas lá na frente eu espero que os companheiros, tanto do PCB como do PSOL, pense da mesma forma para que a gente possa, aí em 2016, talvez sair junto. Mas, candidato, o senhor é um servidor público, porém sem experiência em administração pública, já que o senhor, ao longo aí da sua carreira política, ainda não conseguiu conquistar nenhum cargo político. O senhor, mesmo assim, acredita que está capacitado para assumir o governo do Amazonas? Sim, claro. A minha militância, a minha vida, ela está dedicada aos últimos anos, né, a fazer o debate, a participar das mobilizações, participar das soluções dos problemas que afligem diversas categorias, né? Então, a minha trajetória de luta, ela praticamente está a serviço, né, de apresentar uma alternativa para a classe trabalhadora, para a juventude. E essa militância, né, essa atividade política, ela nos capacita a poder administrar assim, o nosso Estado, porque é colocado que um trabalhador, que um jovem, ele não pode ter na sua mão a administração de uma organização tão grande como seria o Estado do Amazonas. Nós achamos que há possibilidade, porque nós temos projeto político, nós temos como administrar assim, o nosso Estado, e é isso que nos leva, certo, a ter a clareza de o que é que nós queremos com a nossa candidatura. Então, a população, os trabalhadores
podem ter certeza que dentro do nosso partido, dentro das organizações da classe trabalhadora, nós teremos vários companheiros e companheiras capacitados a administrar o nosso Estado. Bom, eu gostaria de falar com o senhor agora sobre algumas propostas, né? E eu começo pela segurança pública. Esta semana, aqui em Manaus, especificamente, foram registrados aí vários casos de violência, casos de repercussão, e a maioria deles sempre ligada ao avanço do tráfico de drogas. Na sua opinião, o que está faltando para reforçar efetivamente a segurança pública aqui no Amazonas, já que as estatísticas continuam avançando apesar dos investimentos anunciados? A nível nacional, nós fazemos a defesa da descriminalização, né, das drogas, e esse seria um pacote. Por exemplo, aqui no nosso estado nós temos que ter uma polícia unificada. Nós não temos condições de ter uma polícia de primeira categoria, uma polícia de segunda categoria. Nós achamos que tem de unificar essa polícia, né? Nós temos de ter o direito dos praças, cabos, soldados e sargentos, eles terem o direito à sindicalização, né? Montarem a sua pauta de reivindicação, fazer o levantamento de todos os problemas que tem na corporação e fazer esse debate junto com o governo. E nós pensamos num conselho que possa fazer a segurança da nossa cidade e do nosso estado. A nível de estado, nós queremos fazer o debate que possa ter uma organização tanto da corporação como da população, fazendo a fiscalização da força policial. Você democratizando, você tem condições de ter essa discussão, esse diálogo com a força policial. Nós achamos que teremos que também de desmilitarizar. Agora, a questão da descriminalização das drogas, da liberação, é um passo importante, porque as grandes organizações criminosas, eles movimentam bilhões. São recursos que eles passam por fora das tributações a nível nacional e a nível estadual. E aí nós temos condições de ter o controle de esse tráfico, né? Inibir esse tráfico e dar uma alternativa concreta, tanto para a população como os trabalhadores que trabalham na área de segurança. Nós achamos que tem de democratizar a polícia. Há pouco tempo nós vimos uma greve. Até hoje o governo não atendeu as reivindicações dos trabalhadores da polícia. Então nós achamos que tem de ter um plano de cargo de salário, tem de unificar a polícia, tem de desmilitarizar e ela tem de estar a serviço de um conselho nos bairros, onde eles fazem um patrulhamento, onde eles prestam o serviço para a comunidade. Então é um pacote de propostas para que a gente possa reduzir esse número de violência. As mulheres são uma das mais atingidas nessa escalada de violência, não só no nosso estado, mas como a nível nacional também. Essas seriam algumas propostas que a gente teria condições de reduzir bastante, certo? A criminalidade. De criminalidade. Mas quando o senhor fala em desmilitarizar a polícia, o senhor se refere a não ter uma polícia formada por militares e por civis? Como que seria essa sua proposta? Esse aparato militar, essa formação militar, ela acaba levando à corporação uma disciplina que acaba levando os praças à humilhação, certo? Há um péssimo relacionamento com o oficialato, né? É uma prisão a forma de como é conduzida a vida dos praças, né? Então, a militarização também ela está a serviço da violência contra a população pobre, contra a juventude negra, abandonada, que não tem perspectiva. Esse é o relacionamento que o Estado tem, tanto com a força policial, com os trabalhadores das polícias, tanto a polícia militar como a polícia civil, né? Então nós achamos que essa desmilitarização, ela leva ao praça até a liberdade de não ter dentro da caserna, dentro do quartel, toda essa disciplina férrea que o inibe, que lhe deixa numa prisão e que não deixa liberdade para que ele discuta de verdade os problemas da segurança. Nós queremos fazer esse debate com a força policial, né? Com o Conselho de Segurança criado nos bairros, né?
Tá certo. Bom, quando a gente fala em segurança pública, também a gente tem que destacar aí a questão do sistema carcerário aqui no Amazonas, que é bem crítico. Essa semana voltou-se, né, a registrar uma fuga no regime fechado do Compage e, mais uma vez, por uma suposta facilitação aí de agentes que são terceirizados. O que o senhor acha dessa terceirização dos agentes? Qual que é a sua proposta para administrar o sistema carcerário no Amazonas, que hoje enfrenta aí vários problemas, principalmente de superlotação, um problema que foi duramente criticado ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça? De imediato, nós temos de resolver o problema da população, né? Existe um número reduzido de cadeias e um número muito grande de jovens aprisionados em péssimas condições de alojamento, né, de prisão. Então, para você logo resolver o problema do espaço da lotação do sistema prisional, você tem de construir e poder dar qualidade para que aquele preso ele possa cumprir a sua pena, o Estado fazer a parte dele, certo? Então nós achamos que temos que investir em melhores condições, né? As cadeias têm de dar condições para que o preso possa se reabilitar. Agora, isso é um problema a nível nacional, né? Isso é um problema que demanda de recursos tanto do governo federal, do governo estadual, porque dentro das cadeias só está a juventude, os filhos dos pobres, né? Não tem o filho dos ricos, não tem o filho da classe média, né? Então, já que a classe média não tem o filho e os ricos não tem preocupação nenhuma com o sistema carcerário. Nós se preocupamos porque lá é o nosso jovem, é o filho de um amigo nosso, é o filho do conhecido nosso que está preso, que por falta de condições de educação, de trabalho, de qualidade de vida, o narcotráfico foi e adotou. E está aí as consequências. Nós queremos recuperar essa garotada, essa juventude, porque a gente acaba perdendo os nossos jovens para o narcotráfico. Então, nós temos de resolver o problema do sistema carcerário, tem de dar condições dignas para que esses jovens eles possam ser recuperados e que eles possam retornar a uma vida que dê qualidade, dele estudar, dele ter emprego. Não existe outra saída se não for essa. A outra solução de botar mais armas, de aumentar as cadeias públicas para virar depósito de seres humanos, nós somos contra isso. Nós defendemos o contrário disso. Tá certo. Daqui a pouco a gente continua com a entrevista. Band Cidade Entrevista deste sábado está de volta. O candidato do PSTU, Herbert Amazonas, que disputa o governo do Amazonas, é o entrevistado de hoje. O primeiro debate será realizado no próximo dia 14 de agosto, com a participação dos 5 candidatos que têm representatividade na Câmara Federal. Com o objetivo de permitir a todos os candidatos um espaço para a divulgação de suas propostas, a Band Amazonas abriu uma rodada de entrevistas para os candidatos que não puderam participar do debate. Bom, candidato, continuando aqui a nossa discussão, ainda falando das suas propostas, agora dentro da questão da saúde, né? O Estado hoje conta aí com um orçamento estimado em 2 bilhões de reais para a saúde. Mas quem depende da rede pública aí continua ainda enfrentando vários problemas. As principais queixas sempre são as mesmas: falta de remédios, falta de leitos. Inclusive, esta semana o Band Cidade exibiu uma reportagem que mostra que o Amazonas tem uma das menores médias de leitos para cada 1.000 habitantes, 1,42 leitos para cada 1.000 habitantes, enquanto que a média recomendada pelo Ministério da Saúde é de 2,5. Problemas que existem apesar dos investimentos. Na sua opinião, esses problemas estão relacionados hoje com má gestão de recursos ou o senhor tem propostas que possam, que dependem, né, de reforço da estrutura hoje para a saúde no Amazonas? Eu não acho que seja má gestão. São políticas determinadas que são implementadas ao longo desses 32 anos. Nós sabemos o diagnóstico da saúde, ele é um diagnóstico terrível para os índices que nós temos, né? Além dos 1.000 leitos para cada um habitante, o Estado gasta por cada habitante R$ 1,57. Então, só por esse valor, você já vê que esse Estado não tem responsabilidade com a saúde. Mas nós queremos fazer o quê? Qual é a nossa proposta? Nós queremos esses 2 bilhões e 400 mil, que chega a quase 2 bilhões e meio,
nós queremos discutir com os trabalhadores, nós queremos chamar o médico, o enfermeiro, o assistente, todos os trabalhadores envolvidos com a saúde, fazer um congresso, pegar esses 2,5 bilhões que tem aí, levantar os problemas a nível de Estado, né, e ver como que nós vamos investir. Eleger um conselho que possa administrar esse valor. E aí nós vamos tentar solucionar o problema. Agora, uma das preocupações que nós temos é que o dinheiro público, ele tem que ficar em investimento público. Não dá para se ficar dando dinheiro público para empresas terceirizadas, certo? Não dá para estar canalizando esse dinheiro para iniciativa privada. Então, são recursos que é repassado para o capitalista que administra clínicas e hospitais públicos. Então, esses recursos têm de ficar sob o controle desse conselho e que ele seja investido em salário, em condições de trabalho, em construção de mais hospitais no interior. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que mora em São Gabriel da Cachoeira, para ela vir fazer uma operação que é um tratamento complexo, né? Até ela chegar aqui, ela morreu. Então, a gente tem de ter um hospital de grande complexidade dentro desses interiores, dessas cidades que são bastante longe, para que possa atender as pessoas que moram, né, nessa cidade distante, no interior do estado. E só há possibilidade de você administrar e gerir esses recursos se for administrado por nós, trabalhadores. Porque quem governou até agora, ele governa com a lógica do empresariado. Qual é a lógica dos empresários e dos patrões? É cada vez mais enriquecer à custa do dinheiro público. O PSTU, nós defendemos que esse dinheiro não pode sair para a iniciativa privada, ele tem de voltar e ser investido. E aí nós vamos ter uma saúde, né, um investimento nesse setor público sendo administrado por quem nele trabalha e por quem utiliza ele, que é a população. E você vai ver a mudança radical, certo, nesse serviço prestado. O programa Mais Médicos do governo federal, ele tem ajudado aí a reduzir o déficit de médicos aqui no Amazonas, principalmente aí no interior do estado. Mas só essa medida não tem sido o suficiente. A gente percebe que é muito difícil hoje você atrair um médico para o interior. Não é simples e também não é barato. Sim, você atrair um médico para o interior do estado. A não ser que o profissional seja formado aqui, já conhece a realidade do estado. O senhor tem propostas também de fortalecer o ensino superior para atrair profissionais formados aqui no estado? Sim, nós temos um déficit, não é só do médico, né? De toda uma categoria que trabalha nessa área, nesse setor, nós temos uma deficiência muito grande, né? E não é só da vontade do profissional ir para o interior. O profissional ele vai para o interior e ele vai trabalhar em que condições? Não tem um hospital decente, não tem como ele resolver os problemas, não tem como ele tirar um raio-x, não tem como ele fazer uns pequenos exames logo dos primeiros socorros. Então, o profissional, ele não é nem pela questão dele se deslocar, que o Estado não tem condições de fazer funcionar a saúde nas outras cidades do interior. Né? O problema é estrutural. É problema estrutural e a questão também dos profissionais, se houver possibilidade de se contratar, se o mercado não tiver, nós temos de fazer, ver uma forma, junto com os conselhos que administram a área, se a gente precisa trazer de fora, se a gente precisa investir em acelerar aí os investimentos na área da educação para que se forme mais médico, mais enfermeiro, mais dentista, é uma obrigação nossa, né? Então, para isso, esses recursos, eles têm que estar destinados e têm de estar a serviço de quem precisa, né? Quem de verdade precisa, né? Então, para nós, esse conselho que vai administrar esse dinheiro e que vai estar discutindo os problemas da categoria, da área de saúde, é que vai dizer qual é a verdadeira necessidade. Se precisar de mais médicos, nós vamos abrir concurso público, contratar mais médicos. Não dá tempo de abrir o concurso público, vamos fazer uma contratação imediata para resolver algum problema imediato. Nós vamos tomar todas as atitudes e políticas necessárias para de imediato você solucionar os problemas. Porque a gente percebe também muitos profissionais vindo se formar no Amazonas, nas universidades públicas. A gente tem uma universidade estadual, uma federal, e esses profissionais se formam aqui, mas não ficam no Amazonas.
Sim, para você ter uma ideia, quando a gente fala sobre educação, os índices da gente são alarmantes também. O nosso estado fica em último lugar no Enem, as últimas colocações nos dados que fazem a aferição da educação. O que é que nós precisamos fazer? Nós temos que ter o investimento voltado para dar as condições que a nossa juventude ela chegue ao curso superior, né? A gente, por exemplo, no estado nós podemos acabar com vestibular, é uma faculdade estatal, certo? Então, um governo voltado para atender às necessidades da juventude, da classe trabalhadora, ela tem de ver a melhor maneira que ela possa produzir profissionais para atender o mercado da nossa cidade e atender os problemas do nosso estado, tanto da capital como do interior, coisa que não é feito isso hoje. A saúde ela é utilizada como mercadoria, moeda de troca com os grupos empresariais. No governo da gente, isso não existe, isso não vai existir. Nós queremos esses recursos voltados para dar essa estrutura de funcionamento para a área de saúde, onde todos possam ter qualidade de trabalho, ter qualidade de vida, ter salário em condições de viver com dignidade. E recursos tem, você vê, é um dinheiro significativo para você atender esses serviços. Bom, agora falando sobre a Arena da Amazônia, a Copa do Mundo passou e agora o governo do estado tenta dar um destino para uma melhor administração da Arena, porque ela não pese muito no orçamento do estado. Infelizmente, apenas o futebol amazonense não vai ser suficiente para angariar esse recurso. Que destinos o senhor sugere para a Arena da Amazônia? O nosso estado ele é carente de atividades de lazer, de arte, cultura, né? E várias vezes nós saímos aqui, o PSTU junto com outras organizações, dizendo e protestando contra os recursos que foram investidos público na iniciativa privada, e esse dinheiro daria para a gente ter investido em vários outros serviços públicos, como saúde. Moradia, com dinheiro da construção da Arena, daria para a gente ter construído 20 mil casas populares, milhares de creches. É um problema hoje, certo? E que não deveria, eu acho que ter acontecido essa construção, né? Então, nós não temos futebol, certo? Nós não temos aqui uma vida efervescente da arte, da cultura, certo? É uma estrutura que quase não se tem o que fazer com ela, né? Então, o que é que nós precisamos fazer? Botar aquilo a serviço da população. Serve como escola, as salas? Minuto para encerramento. Vamos utilizar como escola, serve para impulsionar a arte, o lazer com a juventude, vamos utilizar da melhor maneira possível. Tá certo. Então, as suas considerações finais, aí faltando pouco menos de um minuto para a gente encerrar? Nossas propostas, certo? Está na nossa página, PSTU Amazonas. Isso que eu discuti, nós temos no nosso programa lá. Acesse a nossa página e você vai acompanhar aí todas as propostas que o PSTU. No mais, obrigado por mais essa entrevista. Em nome do PSTU, a gente agradece a Band e a você também por estar nos entrevistando. Tá certo, então, candidato. Também agradeço a sua presença aqui. Uma boa sorte aí na sua campanha. E o Band Cidade Entrevista deste sábado fica por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade a partir de 6:50 da noite. Uma boa noite para você, obrigada pela audiência e um ótimo domingo.